Olá, bom dia Amazônia para você que está em casa acompanhando a programação da Amazonsat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônida. Seja muito bem-vindo ao seu programa Estilo de Vida, que na manhã desta quinta-feira, eu ia falar quarta-feira, viu? Quinta-feira começa levando muitas dicas importantíssimas de saúde e bem-estar. Neste momento, hoje, Manaus amanheceu nublado aqui, o tempo nublado, um pouquinho mais frio do que o costume, né? Que nós estamos acostumados realmente. Com você de casa pode interagir com a nossa produção, enviando inclusive fotos de como está o clima na sua cidade, no seu município, mostrando também as paisagens e pontos turísticos aí de onde você está nos assistindo. É muito importante essa sua interação através das nossas redes sociais. E você já conhece a nossa fanpage, o nosso Facebook, facebook.com/estilo de vida Amazonsat. Lá você encontra dicas de saúde, bem-estar, alimentação saudável, atividade física e lembrando que são atividades físicas alternativas também para quem não gosta das convencionais, como a musculação, por exemplo. Lá você encontra as nossas telas interativas que completam o nosso bate-papo do dia. Além disso, você que está nos assistindo dos estados que não integram a Amazônia Legal e até mesmo do exterior, você pode acompanhar a programação da Amazonsat através do link Amazonsat ao vivo na nossa fanpage. E lembrando que temos outra ferramenta de comunicação que é o nosso Instagram, @estiloamazonsat. Lá você acompanha os bastidores do programa, toda a movimentação do que acontece por trás das câmeras. Além disso, acompanha também quem são os nossos convidados do dia e quais são os temas que serão abordados ao longo da semana. E lembrando que você de casa, a sua opinião importa pra gente, com essa interação através das redes sociais. Participe, não deixe de falar com a nossa produção, porque você é importante, você é estrela do nosso programa, você é quem nos ajuda a fazer o programa Estilo de Vida. E eu começo esta edição já com uma dica cultural. Olha só, Manaus, Manacapuru, Parintins, Presidente Figueiredo estão recebendo as apresentações do Sonora Brasil 2015. Dá uma olhadinha na programação. Olá pessoal, tudo bem? Foi dada a largada para a bateria de concertos gratuitos do projeto Sonora Brasil Sesc 2015. Manaus, Manacapuru, Parintins e Presidente Figueiredo estão recebendo as apresentações. Hoje, às 19h30, você que está em Manaus vai poder conferir o concerto das Quebradeiras de Coco Babaçu, um grupo do leste do Maranhão que está na cidade e vai se apresentar no auditório da ESAT, Escola de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas. Para quem é de Presidente Figueiredo, o Sesc também tem uma programação super legal. Hoje, às 20 horas, as destaladeiras de fumo de Arapiraca vão se apresentar no Instituto de Educação e Tecnologia. Bom, o melhor de tudo é que as entradas são gratuitas de ambos concertos. Então aproveite o Sesc Sonora Brasil 2015. Realmente uma dica muito bacana, vale a pena conferir. E olha só, aqui no Estúdio Glass da Amazonsat tem o nosso bate-papo do dia. Com o passar dos anos, a mulher se torna madura e o corpo se prepara para o fim da fertilidade. Então chega o temido climatério, mais conhecido, na verdade, algumas pessoas entendem que é a mesma coisa que a menopausa, mas não é isso, viu gente? Essa mudança acontece após o período de 12 meses sem a menstruação e faz parte de uma fase normal da vida da mulher, de seu ciclo biológico. Existem casos em que a mulher pode ter sintomas que prejudicam sua qualidade de vida. Por isso, hoje nós convidamos a ginecologista Maíra Marques. Doutora, seja bem-vinda pela primeira vez aqui no programa para nos esclarecer essas dúvidas que já começam com esses nomes, né? Bom dia. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Como eu falei, muitas pessoas acham que quando a gente fala em climatério, é a mesma coisa que menopausa, mas não é bem assim, né, doutora? Não, na verdade, a menopausa, como você já bem disse, é exatamente a última menstruação da mulher.
Se a mulher passar 12 meses, ou seja, 1 ano sem menstruar, a gente já considera que ela está na menopausa. E climatério seria o conjunto de sinais e sintomas que ela sente durante esse período. Vamos entender um pouquinho a respeito do ciclo menstrual da mulher, que é até difícil a gente entender o seu início, o seu momento fértil e também esse finalzinho da menstruação. Eu vou pedir para a nossa produção colocar lá a nossa tela interativa número 2, que vai trazer um pouquinho para a gente a respeito dessa divisão e como podemos entender isso melhor, trazer para a nossa vida. Doutora, a menarca. A menarca é a primeira menstruação da vida da mulher, né? Isso, exatamente. Que varia muito de mulher para mulher. Tem meninas que menstruam com 9 anos de idade, tem meninas que menstruam com 11, outras menstruam mais tarde, com 15 anos, né? Isso não tem uma idade certa. Definida. Não. Ou seja, é normal então, porque muitas mães, no caso de meninas, se assustam quando vem mais cedo ou quando demora muito, né? Tem muita gente que procura o meu consultório, doutora, minha filha já tem 14 anos, mas ainda não menstruou. Mas isso depende de organismo para organismo, né? Depende do desenvolvimento, da maturação do organismo dela. Isso é normal. Não tem uma idade realmente certa para menstruar. É o que a gente percebe que antes, na época das nossas avós e das nossas mães, essa menarca acontecia mais cedo. Só que hoje a gente percebe que ela está acontecendo mais tarde, ao longo mais ou menos entre 11 e 14 anos. Por aí, né, doutora? É verdade, a gente tem percebido que elas têm menstruado um pouquinho mais tarde e também estão parando de menstruar mais tarde. O que acaba sendo um pouco melhor para a mulher, né? Apesar de algumas mulheres não gostarem de menstruar, mas assim, a vida reprodutiva da mulher é muito boa, né, para o organismo. Agora a gente tem um outro tópico aqui que fala sobre a pré-menopausa. É o período de 3 a 7 anos antes da menopausa, ou seja, os últimos 3 a 7 anos de idade fértil. Quando termina essa idade fértil, doutora, tem uma idade exata ou tem essa variação também conforme o organismo da mulher? Varia de acordo com o organismo. A idade fértil é considerada até o momento que a mulher ainda menstrua. Se ela ainda está menstruando, ela ainda está considerada na idade fértil. Significa que ela continua ovulando todo mês e se ela ovula, ela tem período fértil. Então, assim, realmente pode levar de 3 a 7 anos. É considerado o final do período fértil quando ela entra na última menstruação, ou seja, quando ela entra na menopausa. Isso acontece em alguns artigos que a gente encontrou, algumas literaturas falava que essa fase exatamente dessa menopausa, na verdade, acho que o climatério em si começava a partir dos 38 anos. Isso é verdade? Em algumas mulheres realmente pode começar mais cedo, mas existem casos de pacientes que chegam aos 42 anos, 43 anos de idade sem sentir nada. Isso depende normalmente da primeira menstruação dela. Se ela menstruou muito cedo, como meninas que menstruam com 9 e 10 anos de idade, muito provavelmente ela irá atingir essa fase aqui mais cedo do que outras pacientes que menstruaram mais tarde. Agora tem uma outra etapa também, que é a menopausa, que é a última menstruação da vida da mulher, né? Então, a gente tem a pré-menopausa e a menopausa. Exatamente. E depois da menopausa ainda vem a pós-menopausa, né? Que ela já parou de menstruar e todos aqueles sintomas que ela sentia durante o climatério, eles podem ficar mais exacerbados depois da última menstruação. Eu vou pedir para a nossa produção colocar na nossa tela interativa número 3 para a gente entender um pouquinho a respeito também do ciclo menstrual da mulher. A gente falou da pós-menopausa, né, doutora? Então, eles estão dizendo aqui que climatério e pós-menopausa seriam sinônimos. Teoricamente, sim, porque ela vai estar sentindo tudo aquilo que realmente está escrito no climatério, né? De ressecamento vaginal, labilidade emocional, insônia, tudo isso daí compõe o climatério. Aí a gente tem aqui uma outra fase, né, doutora? Que é perimenopausa. O que seria isso? É exatamente esse período que engloba a pré-menopausa, ou seja, antes da última menstruação da mulher, e o primeiro ano da pós-menopausa, né? Que seria depois da última menstruação da mulher. Então, esse intervalo durante um ano é o que a gente chama de perimenopausa, que é aquele período que a mulher está se adaptando com essas manifestações que o organismo demonstra, né? A gente chama de perimenopausa. Agora, tem uma outra questão também, né? Inclusive, tem uma pergunta falando sobre isso, que por conta das falhas menstruais, que podem intercalar um mês vir, outro mês não, mais um mês. Isso também é de acordo com o organismo de cada mulher, né, doutora? Sim, existem mulheres que começam a ter essas falhas de menstruação, que a gente chama,
exatamente nesse período de 3 a 7 anos antes da menopausa, né? E isso é comum, a mulher menstruar 2 vezes no mês, a mulher passar mais de um mês sem menstruar. Porém, algumas delas acreditam que quando a menstruação começa a falhar, elas não podem mais engravidar e aí se descuidam dos métodos contraceptivos, né? E não é bem assim que as coisas funcionam. É o que eu continuo falando. Se a mulher está menstruando, ela ainda tem período fértil, então ela ainda tem o risco de engravidar. Está sendo cada vez mais comum a gente pegar pacientes que estão engravidando com 40 anos, 42 anos. Eu estou fazendo pré-natal de 2 pacientes com 42 anos, porque elas acreditavam que não podiam mais engravidar. Mas até uma questão confusa, né, doutora? Porque existem mulheres que passam meses sem menstruar e acabam realmente achando que já chegaram nessa fase. Porém, não é bem assim. Então, a gente deve buscar uma orientação especialista para realmente conseguir identificar quando essa fase chegou. Então, é importante procurar um ginecologista, é importante você fazer as dosagens hormonais para você saber como os seus ovários estão funcionando, né? Para saber, fazer uma ultrassonografia, ver se ainda tem ovário do tamanho normal, ou se o ovário já está começando a diminuir por conta da idade. É importante fazer isso. Também, né? Eu vou pedir para a nossa produção colocar na nossa tela interativa número 4, que vai trazer um pouquinho para a gente. Pode passar a produção, o número 4, que a gente vai mostrar um pouquinho a respeito disso. Mais para frente a gente vai falar sobre climatério, seus sintomas. Pode passar então para o número 5, produção, que a gente vai discutir um pouco a respeito desses, são temidos, né? Temidos sintomas característicos dessa fase. Tem algumas pessoas, algumas mulheres que sentem muito, outras que sentem de uma forma mais branda, né, doutora? Por que isso acontece, por exemplo? Eu costumo dizer para as pacientes que ainda menstruam que elas deem graças a Deus que elas menstruam. Canso de pegar paciente no consultório me queixando de TPM. Eu não aguento mais sentir dor de cabeça, eu não aguento mais sentir cólica. Eu falo, graças a Deus que você sente isso, porque quando você chegar lá na menopausa, você vai querer menstruar de novo. O primeiro sintoma é a ausência da menstruação, né? E aí depois, por causa da falta do estrogênio, da falta dos outros hormônios, vem o ressecamento vaginal, vem as ondas de calor, que a gente chama de sintomas vasomotores, que vem aquele calor em qualquer hora do dia, pode ter o rubor facial, a paciente fica com aquela face mais avermelhada, ela começa a suar, e isso independe da temperatura, às vezes ela está no ar-condicionado e ela está suando profundamente. Sua de noite dormindo, às vezes é muito comum a paciente chegar com a queixa de que amanheceu com o travesseiro molhado, com o lençol molhado de suor. Elas têm insônia, à noite elas não conseguem dormir direito. E a diminuição do desejo sexual, que é a diminuição da libido, que também está extremamente ligada à diminuição dos hormônios. Bom, doutora, tem uma outra questão também. Devido a essa redução do metabolismo ocasionado pela idade, pode haver ganho de peso, aumento do nível do colesterol e, consequentemente, da pressão arterial. Isso é comum em consultório? Isso é bem comum. Justamente pela diminuição do metabolismo, né, as pacientes tendem a ter maior dificuldade de perder peso. E junto com essa fase da menopausa também, existem outras coisas que estão acontecendo na vida da mulher. Normalmente a mulher entra na menopausa por volta dos seus 40 e poucos anos, que é a idade que os filhos estão saindo de casa, né? É a idade que muita coisa muda na rotina delas, elas têm o que a gente chama de síndrome do ninho vazio, elas se sentem sozinhas. Então, assim, às vezes até a depressão acompanha esse momento. Em relação ao colesterol e à pressão, também está relacionada com esse aumento de peso. Às vezes elas não praticam atividade física e cabe ao ginecologista que atende essa mulher orientar que pratique atividade física, orientar que tenha uma alimentação saudável para evitar esse tipo de coisa. Bom, doutora, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, porque a gente ainda vai ter outra tela interativa falando a respeito desses sintomas que acompanham essa mulher nessa fase. Então você de casa não cede aí, lembrando que pode participar do nosso bate-papo ao vivo através do nosso WhatsApp, está aparecendo aí na sua tela, você pode mandar sua pergunta e questionamento. Tenho certeza que muitas mulheres que estão nos assistindo nesse momento estão passando por essa fase, outras estão começando. Nesse momento surgem muitas dúvidas e questionamentos a respeito desse assunto, então participe. Lembrando que o intervalo é rapidinho, a gente já volta. Até lá.